Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um João Mendes Entrevista. E é uma alegria muito grande estar aqui com você para a gente sempre ter aquele papo, aquela conversa, conhecer a trajetória, conhecer os métodos de estudo de quem esteve onde você está agora e já passou. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui conosco a Ana Carolina. A Ana Carolina foi aprovada no concurso da Magistratura do Trabalho e a gente vai bater um papo muito legal. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? Eu fui assim meio intrometido, mandei uma mensagem lá no Instagram. A Ana Carolina estudou com a gente, mas aí eu mandei mensagem no Instagram, a gente marcou, e aí teve um pequeno desencontro, né, no primeiro horário que a gente marcou. Hoje deu certo, a gente está aqui batendo esse papo. Ana, muito obrigado. Vou passar a palavra para você saudar o pessoal. E aí eu volto para te fazer já a primeira pergunta para a gente já começar a 100 por hora. Bom dia, professor. Eu também fico muito emocionada de estar aqui. O ênfase fez parte da minha trajetória. Eu também me inspirei em outros concurseiros, outras pessoas que também obtiveram sucesso. Então, eu acho muito importante estar aqui e contar a minha trajetória para que outras pessoas também se inspirem e continuem estudando. Muito bom, muito bom. Vamos falar sobre tudo isso aí, né? Sobre tua trajetória, vamos falar sobre como foi a tua experiência com ênfase, o seu método de estudo, independente do ênfase, mas também como você estudou por conta própria, enfim. Vamos lá, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Ana, é assim: como foi a tua trajetória, né? Você resolveu fazer direito? é, Você fez alguma outra faculdade antes ou não? Enfim, resolveu fazer direito? Do momento que você fez direito até passar, como é que foi? Você fez um único concurso, foi da magistratura e passou? Ou você fez de outros vários? A magistratura do trabalho sempre foi um sonho ou foi Sim, tem gente que às vezes começa a estudar e o concurso é que escolhe a pessoa e não a pessoa que escolhe o concurso, né? Então, contem um pouco, eu vou deixar você bastante à vontade, aí se no meio do caminho surgir alguma pergunta, eu vou te fazendo. Vai lá. Então, professor, eu sou aqui do interior de Santa Catarina. Eu moro a quase 500 quilômetros de Florianópolis, de uma cidadezinha bem pequena, com 50 mil habitantes. Eu sou filha de uma costureira, mãe solo. Eu sou a primeira pessoa da minha família inteira a ter ensino superior. Uau. Então, eu estudava em escola pública e quando eu pensei, eu sempre quis fazer direito, mas eu não tinha condições de fazer uma universidade federal, porque ficava muito distante da minha cidade, não teria condições nem de me manter em Florianópolis. Então, a minha opção era fazer uma universidade particular. Mas eu também não tinha condições de pagar aquela universidade particular. Então, quando eu estava no último ano da escola, do ensino médio, a minha mãe começou a juntar um dinheirinho, assim, para pagar a faculdade, e a gente conseguiu juntar 3 meses de, de mensalidade da faculdade. E mesmo assim eu fiz o vestibular, mesmo assim eu me matriculei no curso de Direito. Eu lembro até hoje que eu fui para a faculdade, fiz a matrícula, e a minha mãe falou para a gente fazer todas as matérias, mesmo não tendo condições de pagar o semestre inteiro. E aí eu me matriculei. 10 dias depois, surgiu uma oportunidade no escritório de advocacia. E assim, João, uma coisa muito bonita na minha trajetória é que todas as vezes que eu precisei de um recurso material, de conhecer pessoas, de escutar uma palavra, Deus colocou na minha vida. Amém. 10 dias depois que eu fiz a matrícula, esse escritório me contratou e eles não pagavam só os 3 meses da faculdade. Depois eles concediam uma bolsa de 50%. Uau. E aí eu consegui fazer o curso de Direito nos 5 anos inteiros, né? Não precisei trancar a faculdade por falta de dinheiro, nada. Consegui me formar nos 5 anos e ainda consegui ser a melhor aluna da turma. Eu me formei com 9,1 na Uau. a média, mesmo trabalhando, eu trabalhava nesse escritório, tinha uma jornada a gente chama de semana inglesa, que é 8 horas e 48 minutos. Então, trabalhava para compensar o sábado, trabalhava e estudava. E já no finalzinho da faculdade, como já tinha essa experiência com a advocacia, eu percebi que eu não queria advogar, que eu não gostava da advocacia. E também nessa época, no final da faculdade, eu tive um professor de juiz do trabalho. E esse professor, ele incentivou a fazer concursos de TRT.
Uhum. Até então, eu queria a magistratura, já tinha escolhido durante o curso, mas eu pensava na magistratura federal, porque eu trabalhava nesse escritório de advocacia com direito previdenciário. Ah, tá. Mas quando, assim, eu conheci esse professor de juízo do trabalho, eu tive um contato com a matéria, direito do trabalho, processo do trabalho são as matérias finais da faculdade, e aí eu mudei de ideia. Eu me encontrei no direito do trabalho, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí ele indicou esses concursos de TRT. Eu não tinha possibilidade financeira de sair viajando o país inteiro, fazendo um concurso de TRT no Norte, um concurso de TRT no Nordeste. Então, eu comecei a fazer concursos municipais. Fazia concurso de procurador de município, porque era mais barato para viajar. Eu podia fazer os concursos dentro de Santa Catarina mesmo. Pagava só uma diária de hotel, viajava de ônibus. E em 2016, eu saí desse escritório de advocacia quando me formei, juntei um dinheirinho para estudar e comecei a fazer esses concursos municipais. Em 2016 inteiro, eu fiz concursos municipais dentro de Santa Catarina. Esses concursos, João, eles não eram o que eu queria, mas eles trouxeram uma experiência de prova para mim. Isso que eu falo muito para as pessoas que eu converso, que se você ainda não tem condições de fazer o concurso que você quer, tenta outros concursos mais próximos para adquirir essa experiência. É diferente sair de casa e se submeter a uma prova, a preparação, a logística da prova, como você resolve a prova, não é a mesma coisa que fazer em casa. Então, você se testa nessas provas que, mesmo que não sejam aquilo que é a sua meta final. Em 2017, abriu o concurso do TRT Santa Catarina. Eu fiz, me dediquei muito para esse concurso e fui aprovada. Fiquei em 33 nesse concurso. Saíram outros concursos de analista também aqui na minha região e eu comecei a fazer, mesmo também não sendo fora da área. Fiz analista do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, analista do Ministério Público da União e analista do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, também aqui é no Sul. Eu viajei para fazer provas só quando eu já me sentia bem preparada, e eu fiz a prova do TST, não obtive nem classificação para correção da discursiva, e fiz também a prova do TRT-15, que é Campinas. Esse eu passei e fui nomeada. Eu fui nomeada nos concursos de Santa Catarina, do TJ Santa Catarina, do MPU e do TRT-15. E o meu concurso do TRT-12, que é Santa Catarina, o Tribunal Eleitoral fez o aproveitamento desse concurso. Isso também Hum. é uma oportunidade para quem estuda para os cargos de analista, que às vezes você não é chamado na sua própria lista daquele concurso que você passou, mas você pode ser aproveitado de outro cargo federal, de outro tribunal que faça aproveitamento dessa lista. Quando o TRE fez esse aproveitamento, isso foi em 2021, foi 4 anos depois da minha aprovação. Eu fiquei muitos anos esperando essas aprovações de analista, porque existiu um corte de gastos, uma situação econômica, veio a pandemia. Então, foi um período bem complicado da minha vida, que eu tinha a sensação de que eu levava e não ganhava, eu ganhava e não levava, né? Na verdade, o contrário. E, e ficava esperando aquelas nomeações. Então, quando o TRE fez o aproveitamento, eu resolvi aceitar. Eu já estava muito tempo esperando. Então, hoje eu sou analista da Justiça Eleitoral, mas o sonho trabalhista não morreu. Depois que eu tive essas aprovações entre 2017 e 2018, em 2019 eu comecei a estudar focada já para a magistratura e para o Ministério Público do Trabalho. Nesse período foi o período que eu comprei o curso do ênfase, inclusive, eu fiz regular do curso do ênfase. Outra situação para quem tem esse problema econômico, de dificuldade financeira, investir em cursos que você tenha certeza que são sérios, que são cursos responsáveis. Se você vai poder comprar um único curso, escolha bem, aproveite indicações de colegas, de pessoas que já passaram para fazer essa escolha. Foi o que eu fiz em 2019. Eu escolhi o ênfase e fiz o ênfase durante o ano, 2019. Saiu o edital do MPT no final do ano. Eu prestei e eu fui aprovada na primeira fase em 10º lugar. Só que eu cometi um erro.
eu estudei só para a primeira fase. Então, quando eu passei na primeira fase, eu não tinha noção nenhuma de prova discursiva e de peça do MPT. Eu não estava preparada, não fiz curso de correção, não treinei. Então, eu passei na primeira fase, super bem colocada, mas eu não consegui passar nas outras fases. E aí não resolve nada. E eu percebi que esse estudo conjunto de todas as fases é que ia resolver a minha vida. Então, depois dessa reprovação, em 2020, foi uma prova bem complicada também, porque pegou justamente a pandemia. A primeira fase foi em março, a segunda fase foi só em outubro. Então, eu fiquei em 2020 o ano inteiro envolvida nesse concurso e acabei reprovando. Uma reprovação bem doída, porque eu me sentia culpada de não ter estudado para discursiva e para peça. Em 2021, então, eu resolvi mudar a minha estratégia. Eu comecei a fazer cursos de correção e treinava, então, uma discursiva por semana e uma peça do MPT, conforme eu estava estudando ou para MPT ou para magistratura, ou uma sentença por mês. Eu gostava mais de fazer sentença do que peça. Então, eu tinha uma preferência já pela magistratura. Hum. E aí, em 2021, eu tomei posse no TRE, e aí tinha que conciliar um trabalho mais pesado. Eu sou chefe de cartório, era uma área que eu não conhecia também, a Justiça Eleitoral. E aí, surgiu o concurso do MPT em 2022, eu fiz de novo, e reprovei na segunda fase de novo. E foi, assim, uma sensação, eu tinha uma sensação que a segunda fase era a minha barreira, era a minha maior dificuldade. Então, aprofundar materiais, porque a segunda fase, que é a discursiva, ela é uma prova muito mais, é diferente da primeira fase, que eu já tinha toda essa bagagem dos concursos de analista, que é mais lei seca, que é mais decoreba, que é uma doutrina mais básica. A segunda fase é aprofundamento, tem que escrever muito, tem que saber, perceber qual que é o feeling da questão, se você está conseguindo colocar no papel tudo que precisa. E é treino, é muito treino. Então, em 2023, quando saiu o concurso da magistratura, eu já comecei a pensar na segunda fase e na sentença. Eu fiz intensivos de segunda e terceira fase, também pensando, porque a gente se conhece como concurseiro, precisa ter muito um autoconhecimento aquilo que você está com dificuldade, qual matéria, qual fase. E então, mesmo focando para a primeira fase, fazendo uma revisão de lei seca nesse concurso, eu já fiquei me preocupando muito com a segunda e a terceira fase. E a segunda e a terceira fase também elas têm um grau de dificuldade maior, porque elas acontecem no mesmo final de semana. Então, é a discursiva no sábado e a sentença no domingo. No domingo, quando a gente está fazendo a sentença, a gente já tem um cansaço acumulado do sábado. Eu escrevi nesse final de semana, entre as duas fases, 35 páginas. A minha mão na sentença começou a doer no meio da prova. Eu achei que eu não ia conseguir terminar por estar fisicamente cansada. Então, é importante o treino até para você perceber como que o teu corpo reage durante a prova. E essas provas foram em julho do ano passado. De julho até dezembro, quando saiu o resultado da sentença, eu achei que eu não tinha passado. Eu tinha a sensação de não ter passado. E eu comecei a estudar de novo para o MPT, porque era o concurso mais que viria em seguida. Quando saiu o resultado da sentença, é uma emoção muito grande. Inclusive, esse resultado da sentença saiu no meu aniversário, de Uau. 30 anos. Foi muito lindo. Eu já tinha uma condição financeira boa, já era analista, então eu estava viajando com a minha mãe. Foi um dia muito lindo, assim, com o resultado. E comecei a estudar para a prova oral. E a prova oral não difere das outras provas, que também precisam de muito treino, mas é uma prova muito emocional, que a gente está muito próximo da aprovação, muito próximo da concretização daquele sonho. Então, foram 5 meses de preparação para a prova oral. Eu fiz muitos simulados também. Eu acho que ao todo eu fiz uns 40 simulados de arguições. Isso foi fundamental para eu chegar na prova, sabendo que eu já tinha enfrentado aquela situação. E, assim, é importante treinar, é importante se expor.
se a pessoa já tem algum problema de comunicação, mesmo antes, sem estar aprovado para prova oral, é importante já se expor em situações de fala. Eu não tinha esse problema, porque como eu trabalho na justiça eleitoral, eu falo muito, eu preciso ir na rádio, preciso conversar, atender eleitores, mas se a pessoa não tem esse contato direto com comunicação, é importante buscar, desde antes da aprovação, tirar isso, tirar a vergonha, tirar o medo, se submeter às situações, para não chegar na prova oral muito cru. E a sensação a síndrome do impostor é muito grande na prova oral. A gente acha que não tem a capacidade de estar naquele momento. E aí foi nesse período, também é um período muito bonito, porque é o período da inscrição definitiva, que a gente começa a reunir toda a documentação, então faz um apanhado histórico da sua vida, você fica olhando, caramba, era esse período aqui, eu já estava pensando na magistratura, eu pegava resumos para estudar, olhava meus resumos de 2016 e pensava, meu Deus, 2016 eu já estava pensando, a gente está aqui em 2024, é claro que eu estudei, que eu tenho condições de estar aqui, então vai matando um pouco da síndrome do impostor. Às 24 horas, na magistratura, a gente tem o sorteio do ponto 24 horas antes, e então a gente fica sabendo quais são as matérias que vão ser perguntadas nessas 24 horas. E eu corri para o hotel para estudar, foi um período tranquilo de estudo, consegui focar muito. A gente não fica com uma ansiedade muito grande, a gente só quer estudar, estudar o máximo que puder. Então, eu consegui, nessas 24 horas, dormir umas 3, 4 horas só. E aí, a prova oral em si é muito desafiador, porque a gente está se expondo muito, está num auditório grande, a banca são pessoas, são ministros do TST e um procurador do trabalho, muito renomado também, uma advogada renomada, e a gente se sente muito honrado de estar naquele momento ali conversando com essas pessoas, tendo a oportunidade de conversar com aquelas pessoas, dentro do tribunal mesmo, a própria banca trata muito bem os candidatos. Eu me senti, assim, muito, muito feliz, muito grata de estar naquela oportunidade. Dentro da salinha que a gente fica isolado uma hora antes da prova, passou um filme, assim, na minha cabeça, de imaginar que ser uma pessoa saída do interior do estado, ser a primeira pessoa da minha família a ter condições de fazer o ensino superior e de chegar nesse momento da prova oral, dentro do TST, em Brasília, deu uma alegria muito grande, uma responsabilidade muito grande de estar ali. Eu não estava sozinha, eu estava representando toda essa situação, trazendo todo esse legado para a minha história e mostrar para a banca que eu era vocacionada. E, enfim, veio a aprovação, foi um momento também muito bonito, de concretização de todos esses anos de estudo, são mais de 8 anos de estudo. Uau, e eu fico imaginando a sua mãe. Eu queria saber como é que foi a reação da sua mãe. Eu quero saber a sua reação também, né? Mas assim, eu já tô me colocando no lugar dela. Como é que foi pra ela quando você chegou pra. Como é que foi o momento? Você estava junto com ela quando soube do resultado? Você falou pra ela? Como é que foi? Conta um pouquinho disso aqui que eu fiquei curioso. Então, a minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora. A minha mãe nunca quis que eu costurasse junto com ela, que eu trabalhasse junto com ela. Não por não achar que é uma profissão digna, mas ela queria que eu tivesse um futuro diferente. Então, ela sempre, desde criança, sempre me incentivou a ler, a estudar. Todos os recursos que ela tinha, ela fez para que eu estudasse. Então, ela estava muito emocionada. Ela veio aqui na minha cidade de lotação, aqui na Justiça Eleitoral, a gente passou a semana aqui comigo para assistir o resultado. A gente assistiu junto, se abraçou, gritou. Foi muito bonito, assim. Eu não consegui filmar, porque eu estava muito nervosa no dia, mas foi um momento lindo. Imagino, imagino. Olha, parabéns demais. Quando a gente está gravando essa entrevista aqui, você ainda. Só para o pessoal entender, né? Você, nesse exato momento que a gente está gravando a entrevista, você está na posição de analista, né, do TRE, e daqui a alguns dias, desse momento que a gente está gravando, daqui a alguns dias você vai tomar posse e então ser juíza. Quando a entrevista for pro ar, o provável é que as pessoas já estejam vendo você depois da posse. Então, eu já posso te tratar, né, assim, futuramente, mas como se já fosse agora como juíza, né? Muito bom. E
Ana, história incrível. Você tá vendo que eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô anotando, né? Tô com a minha canetinha aqui, meu caderninho, já anotei aqui algumas páginas e muito bacana, assim, você sai de uma situação de superação total, né? Assim, filha de uma mãe solteira, né? Costureira que teve que se sacrificar para te ajudar no estudo e de repente, mesmo sem todos os recursos, Deus abre portas e traz a provisão que você precisava para poder continuar, né? Isso é muito, muito incrível. Fico emocionado também porque assim, não, assim, a primeira conclusão que a gente pode chegar aqui é, sabe, não tem dificuldade que possa impedir a pessoa de ir atrás do sonho. Óbvio que as muitas dificuldades da vida podem fazer com que seja mais longo ou menos longo, né? Depende da vida de cada pessoa. Mas se a pessoa se dedicar, se ela se sacrificar, ela pode chegar lá. Muito bacana. Sim, Me fala um pouco sobre como você estudou nesse período, né? Então você falou que foi um período foi de 2016 até 2024, até agora, foi isso? mais ou Você menos, está falando, começou no final de 2015. tá. Então você está falando, vamos arredondar aí mais ou menos 8 anos. Anos. Uhum. Isso, tá. Nesses 8 anos você teve, então, pelo que eu anotei aqui, você teve a aprovação para analista do MPU, analista do TJ Santa Catarina, analista do TRT 15 e o analista do TRT Santa Catarina, mas que você foi chamada para o TRE em Santa Catarina, né? Essas quatro foram com nomeação. Tá, com nomeação, perfeito. É, Então, e aí mas na verdade você só tomou posse no TRE em 2021. Ah, tá aqui, tá anotado aqui. Cadê? Onde? Ah, aqui, ó. Em 2021 entrou pro TRE, foi o que eu anotei aqui. Legal. Então, de 2000 de 90, vamos botar 96, né? Só para poder facilitar o cálculo. De 96 até 2016 até 21, você estava estudando, teve algumas aprovações, mas só entrou efetivamente num concurso, num cargo em 2021. Então foi mais ou menos 5 anos nesse período, e depois de 21 até 24, mais esses 3 anos aí para até chegar na magistratura. Como é que foi o teu estudo nesse período? Eu imagino que você deva ter até mudado, você até já deu essa dica aqui, né? Já indicou isso, na verdade, né? Que você estudava mais para a primeira fase, depois começou a estudar para a segunda fase. Como é que foi o teu método de estudo ou os teus métodos de estudo? O que que você fez que você sentiu que não deu certo e que mudou? E o contrário, aquilo que você percebeu que deu certo e continua investindo naquilo. Quando eu comecei, então, eu não tinha noção nenhuma de nada de concurso. Eu comecei procurando as pessoas que tinham passado nos concursos de analista, jogando o nomezinho delas no Google, no Instagram, procurando até para ver com quem que elas tinham estudado, como que elas tinham estudado, se tinha alguma entrevista. Então, por isso que eu acho esse momento aqui muito importante, porque eu também me baseei nisso quando eu comecei. E então eu comecei a fazer esses concursos de procurador de município e estudando sempre com base no edital de analista. Eu adequava esse edital de analista para fazer esses outros concursos também. Estudava as matérias básicas, português, raciocínio lógico, administrativo, constitucional, Uhum. trabalho, processo do trabalho, e era um estudo mais de lei seca, de questões. Eu fiz muitas questões, eu acho que eu fiz em média questões objetivas, umas 60 mil ao todos nesses 8 anos. Não, calma aí. Isso eu preciso anotar. Espetacular. Vai, continua. Caramba, 60 mil questões em 8 anos. Eu Tá. tinha um medo muito grande de fazer prova. Então, eu pensava assim: se eu sentar hoje de tarde, a prova tem 60 questões. Se eu fizer 200 hoje de tarde, no dia da prova, eu consigo fazer 60. Não é possível que, se treinando 200, eu não reduzindo mais da metade, quando chegar na prova, eu dou conta de fazer 60. Então, eu me submetia muito a testes, assim, e simulados, né, para chegar na prova e conseguir fazer. Desse período assim de estudando para analista até 2019, eu conseguia revisar o edital todo, porque o edital de analista é muito menor, ele tem umas 3, 4 páginas. Então eu fazia um negócio que eu chamava de bater o edital.
Eu começava o edital inteiro, as matérias, e terminava e começava de novo. No começo, no primeiro ano, eu levei mais ou menos um ano para montar os meus resumos, para conseguir ver o edital todo de uma vez. Depois eu conseguia revisar entre um mês e meio, eu conseguia fazer toda essa revisão no material de analista. Então, fazia os meus resumos, leitura de jurisprudência, questões, e aí, quando chegou em 2019, quando eu comecei a estudar para a magistratura, isso não era suficiente, isso era suficiente só para a primeira fase. Precisava, então, de um maior aprofundamento. Eu comecei a ler doutrina, só que a doutrina é uma questão diferente. Não pegava um livro, por exemplo, inteiro de um curso de direito do trabalho, e ia ler de capa a capa. Eu lia as matérias que eu tinha maior dificuldade, e também buscava, se eu ia comprar um livro, por exemplo, de processo do trabalho, eu não comprava um livro geralzão de direito de processo do trabalho, eu comprava específico, comprava um livro de provas, um livro de execução, um livro de recursos, porque aí teria um material muito mais aprofundado daquele tema do que um livro geral que tem um capítulo menor daquele assunto. Também buscava material de graça na internet, tem muito material, tem, por exemplo, o site do TST, tem a biblioteca do TST, todo mês tem um tema, então tem artigos lá disponibilizados gratuitamente. A revista do MPT também tem vários artigos, tem peças premiadas. Esses materiais ajudavam a custear também o estudo, né? Porque eram materiais que eram disponíveis na internet. Livros de artigos, aquelas coletâneas de artigos, porque aí tem uma variedade de temas diferentes, temas que estão na moda e que podem cair numa segunda fase. E treinar muito nessa fase de 2019. Depois, quando eu reprovei no MPT na segunda fase, eu treinava muito, então eu acho muito importante, da mesma forma como eu treinava questões objetivas, que eu fiz quase 60 mil, eu fazia, então eu tenho que treinar a questão discursiva, porque se eu ia bem na primeira fase é porque eu já tinha esse treino, então eu precisava também treinar essas outras fases. E a prova oral também não era diferente, tinha que fazer os simulados para conseguir simular a situação de prova mesmo e chegar na hora da prova com um pouco mais de confiança. Você falou que chegou a fazer. Tô anotando aqui. Você chegou a fazer, eu notei que mais de 40 simulados para prova oral, né? Isso. Simulado de Esses prova simulados oral para com prova professores. oral foram simulados quando a gente conversa com o pessoal, é muito comum as pessoas fazerem simulados ou de algumas instituições ou até mesmo simulados individuais, né? Um colega com o outro. Você fez as duas coisas, assim, simulados dentro de algum curso, no geral, e também simulados individuais? Foi isso? Isso, eu fiz simulado, eu fiz os dois, fiz simulados de cursos e simulados individuais com professores. Fiz também cursos presenciais, fiz dois simulados presenciais, aqueles de final de semana, que todo mundo reúne uma turma e os professores fazem. Mas Tá. como eu moro aqui muito no interior, o deslocamento era difícil, meu trabalho é presencial. Então eu Uhum. optei por fazer mais simulados online. Eu Tá, achei que perfeito. não teve muita diferença também. E eu Tá. fiz um curso de oratória também, sentindo Legal, necessidade. legal, legal. Presencial ou online? Online também. Online também, e com uma única aula presencial em São Paulo. Ah, legal, legal, entendi. Eu gosto bastante desse curso de oratória. Eu até eu tive muitas experiências de fazer simulados presenciais de prova oral, né? E, no geral, eu percebo o seguinte, até pegar isso como uma dica, né, pro pessoal. Primeiro, o que você falou eu acho que é perfeito, fazer muitos simulados, né? Simulados individuais com o professor, simulado individual entre colegas, né, que eu sei que também é muito comum, né? Um colega argui o outro. eh, Simulados de instituições, enfim. E, e tem gente até, não sei se você fez essa estratégia, que quando faz um simulado individual com um colega, ou até sozinho mesmo, se grava e depois ouve e vê a própria gravação para poder pegar. Porque às vezes quando você se vê, você percebe o seguinte, puxa, eu tô usando muito um ou muito um vício de linguagem qualquer que você pode corrigir quando você se vê, né? Enfim. Mas uma das coisas que eu percebo, Ana, eu não sei se você percebeu isso com alguns colegas,
é que às vezes a pessoa, quando faz um curso de oratória, algumas pessoas têm uma tendência a ficar muito robotizada, Sim. né? E a pessoa fica assim, até a postura dela, ela fica dura, ela fica séria. Aí quando você faz a pergunta, a pessoa, ela parece que tem um roteiro na cabeça dela. Ela tem que dar não sei quantos segundos, parar, impostar a voz. Eu fico muito preocupado com isso. Primeiro porque soa, para quem está vendo, uma coisa não natural. Fica claramente não natural. Segundo, que eu percebo, porque eu vi muito, e vi isso acontecer muitas vezes, que a pessoa às vezes fica tão preocupada com o formato do que ela tem que fazer ali, com o corpo, com a postura, com o ombro, com a cabeça, com a voz, com o sei lá, que na hora de responder o conteúdo jurídico, ela se embaralha também. Você percebeu isso? Sim, tanto que quando eu escolhi um professor de oratória, uma professora, foi um dos critérios, que era uma pessoa que ia respeitar a minha individualidade, a minha Boa. história. Então, ela não tentou me deixar robotizada, ela me passou noções de postura, de como sentar, Claro. de como falar, como gesticular, mas muito respeitando a minha individualidade. Não era uma coisa, um roteiro de como eu teria que me apresentar, como eu teria que falar. Até mesmo porque a prova oral, ela é uma prova que tem uma certa subjetividade. A gente está como se fosse uma entrevista de emprego. Então, as pessoas, elas vão te fazer perguntas dentro daquele ponto, mas elas podem simpatizar com você também, ou simpatizar ou não com você. Tem que criar uma conexão com a banca. Uhum, Eu perfeito. imaginava, claro, eu ficava imaginando, são ministros do TST fazendo a prova, fazendo as perguntas, são pessoas que têm 40 anos, 30 anos de profissão. Eu espero que eles olhem para mim e vejam um juiz em início de carreira. Lógico que eles não vão achar que eu tenho o mesmo nível de conhecimento, porque eu não tenho. Mas eles têm que olhar para mim e ver uma juíza em início de carreira. Tem que fazer Perfeito. essa conexão com a banca. Perfeito. Nessa forma de estudar, óbvio que chama muito a atenção a quantidade de treinamento que você fez, né? Você investiu pesado em treinamento, quer dizer, mais de 60 mil questões num período de 8 anos, né? Se você botar isso, eu nem dividi, mas se fosse dividir aqui, não daria 10 mil, porque senão seria 80 mil, né? Mas daria ali, sei lá, uns 7 mil, 8 mil questões, né? Enfim. Então é muita questão, né? Você fazendo ali, o que é ótimo. Se você botar. Eu não sei se você fez essa conta, Ana, mas eu vou fazer aqui muito rapidamente, só para ter um número preciso. Então, eu vou botar aqui 80 mil, não 80 mil não, 60 mil dividido por 8 anos. Você está falando de 7.500 questões por ano, né? E vamos botar isso dividido por 12, só para ter uma média. Por 12 são 625 questões por, por mês, né? Dividindo por 12, né? O que é ótimo, né? Se você fez. Eu estou fazendo uma conta aqui só para o pessoal perceber, né? Vou imaginar que para cada uma questão você levasse 3 minutos, que é uma média que a gente tem na prova, né? Eu sei que estudando você termina levando até um pouco mais. Mas se pegar essas 625 questões e multiplicar por 3, deu 1.875 minutos. Dividido por 60 minutos, a gente está falando de uma média de 31 horas e pouco, vou botar 32 horas. Ou seja, 32 horas por mês de estudo era o que você separava só para fazer questões. Né? Só Nem para sei. ter. Não, eu tô fazendo é óbvio que é uma média. Eu imagino que eventualmente teve períodos que você fez mais e períodos menos, mas tô falando uma média, né? Então é como se, pessoal, anota isso que isso é ouro. É como se a Ana tivesse nesse período, no período em todos os meses ela tivesse separado 32 horas de estudo só para fazer questões, né? E se eu dividir essas 32 horas por 4, é como se você. Estou falando como se fosse 4 semanas, né? Então é como Uhum. se você tivesse 7,6. 7, vamos botar 8 horas. É como se 8 horas por semana você tivesse utilizando só para fazer questões, né? Enfim, isso é ótimo, né? A gente está falando aí de. Vamos botar 5 dias por mês, por semana. É como se o pessoal separasse entre 1 hora e meia e 2 horas por dia de fazer questões. Então, pessoal, olha aí, a Ana tá dando aqui, eu tô dissecando
o método da Ana, né? É como se a Ana tivesse estudado uma média de 1 hora e meia a 2 horas por dia útil. Tô deixando sábado e domingo de fora. Como se fosse 1 hora e meia, 2 horas por dia útil, só fazendo questões. O que fez com que ela fizesse mais de 625 questões por mês, uma média de 7.500 questões por ano, uma média de 60 mil questões em 8 anos. Ou seja, espetacular, espetacular, né? João, até uma dica, pessoal, para usar aplicativos no celular para fazer questões. Ótimo. Porque aí você consegue otimizar, você não precisa sentar 1 hora para fazer questão. Está numa fila, está esperando alguma consulta, está Muito bom. tá no carro, né? Não tá, óbvio, não dirigindo, mas está no ônibus, você vai fazendo as questões ali. Quando vê, passou o tempo. É o tempo que a gente perde, por exemplo, vendo rede social, você usa o aplicativo e faz questões. Perfeito, Ou perfeito. então em momentos que a vida está muito agitada, por exemplo. Em 2022, quando eu estava estudando para a prova do MPT, eu estava fazendo eleição. Então, eu trabalhava muito nesse período Uhum. eleitoral. E aí, eu não conseguia sentar e estudar uma matéria. Eu revisava fazendo questões. Que aí parecia que fluía mais rápido. Eu conseguia fazer uma, duas aqui, ia fazer alguma coisa. Ou então, antes do trabalho, no meio-dia. Então, eu conseguia encaixar as questões mais durante o meu dia para revisar, sem ser aquele estudo mais focado, lendo matéria. E é muito legal o que você está falando, Ana, porque é o seguinte, às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa, mas o dia está muito agitado, esse período da minha vida, como o caso lá da eleição, está muito agitado, eu não consigo parar de estudar. Pô, não adianta eu pegar aqui e fazer duas, três questões. Não, adianta sim. Adianta porque tem uma questão até neurológica, assim, neurociência, né? Que é assim, você tá dando um comando pro seu cérebro de que, por mais agitado que a vida esteja, aquilo continua sendo importante para você. Então, você continua mantendo o seu cérebro ativo e alerta para aquele tipo de estudo, ainda que naquele período você não consiga estudar de forma tão intensa, né? Muito bom. Uma outra coisa, Ana, que eu percebi aqui na tua trajetória, e que eu acho muito interessante foi o seguinte: você estudou para analista durante um período grande, você bateu o edital várias vezes. Você mesmo disse que é um estudo que, em termos teóricos, ele tem um nível de exigência menor do que a magistratura e Ministério Público, ok? Que era um estudo muito baseado em lei seca, ok? E você passou, né? E aí depois você foi para a magistratura, você percebeu uma deficiência na parte mais teórica, e aí você usou livros mais profundos, né? Livros, artigos, enfim. Gostei quando você disse que não pegava essas doutrinas gerais e lia de capa a capa, mas ia estudando pontualmente aqueles temas que você percebia uma deficiência e complementava inclusive isso com livros específicos, artigos. Eu gosto muito de artigo quando a pessoa está começando a chegar no nível mais elevado, sobretudo segunda fase, porque o artigo ele não, ele é muito mais curto do que um livro, obviamente. Ele tem normalmente os artigos eles têm uma densidade muito grande, né, uma profundidade muito grande e um vocabulário jurídico muito mais sofisticado, digamos assim, o que é bom para melhorar o nosso vocabulário jurídico. Mas o que eu estou percebendo aqui, Ana, e eu queria fazer essa observação para colher a sua impressão, é que todo o período que você estudou para analista, que foi um estudo menos teórico, ou menos profundo, ele também, por outro lado, serviu como uma base de conhecimento fundamental. Tipo assim, quando você precisou ir para um estudo profundo na magistratura, toda aquela base de conceitos fundamentais, de conhecimento de legislação, né, aquele conhecimento, entre aspas, menos profundo, mas que faz um fundamento, tudo isso te deu suporte para, na hora que você precisou aprofundar, você conseguiu aprofundar. Faz sentido isso? Faz, professor. Eu não posso considerar que eu estudei para a magistratura de 2019 até 2024. Eu não posso cortar o meu estudo pela metade e dizer que foi só aquele período. Isso computa todo o meu período como concurseira e até mesmo o meu período de graduação. Então, o estudo ele não morre. A gente tem uma base formada de anos
que vem de outros concursos também, até mesmo a experiência de fazer prova e uma parte emocional, a parte de Perfeito. saber que eu já tinha conseguido ter aprovações em outros concursos, então Muito que bom. era possível. Quando eu comecei a estudar para analista, para as procuradorias, a minha intenção era inicialmente financeira, porque para ter mais condições, melhorar a minha condição de vida e tudo, mas esse estudo me ajudou a chegar até a magistratura, mudou a minha vida de várias situações, não só financeira, que mudou essa parte de me sentir capaz, de conseguir acreditar mais em mim, porque eu já tinha vivido aquilo, já tinha vivido essa transformação na minha vida com os concursos de analista. Muito bom, muito bom. Eu acho fantástico. Tem muita gente que me pergunta, ah, professor, não sei se vale a pena fazer concurso de analista. Eu sou fã, tá? Eu sou fã. Eu acho que a minha sugestão, inclusive, para todo mundo é faça, né? Óbvio, assim, uma situação ou outra que a pessoa talvez, sei lá, enfim, mas no geral acho que é muito bom. E eu vou pegar a sua fala para poder reforçar isso, pessoal. Primeiro, vai te dar é inegável, uma segurança financeira. Sim, Óbvio, você sai de uma situação que você estava no escritório, você parou para se dedicar no estudo, né? E aí, mais se você tivesse juntado algum dinheiro, enfim, fosse muito econômica, enfim, você tem uma pressão externa ali batendo na sua porta, que é assim, pô, pode ser que alguma hora o dinheiro vai faltar, né? Pode, enfim, você tem uma pressão. Quando você passa, você, ufa, eu sei que agora eu trabalho, eu sei que agora eu vou ter ali no meu mês um salário, uma remuneração que vai me dar tranquilidade. Primeiro ponto. Segundo, que é fundamental que você falou, é o conforto emocional de já ter passado. Tipo assim, eu posso, eu consigo, eu consegui, né? Isso eu acho muito legal, muito legal. Me fala, Ana, nesse período, o que você fez que pra você não funcionou? Eu não vou dizer certo ou errado, porque às vezes o que pode não ter funcionado pra você pode funcionar até pra outras pessoas, mas na sua experiência você fala assim, puxa, eu fiz isso aqui pra mim não deu certo, não foi legal, ou você não teve isso? Enfim. eu não gosto da pressão, João, de ter assim uma marcação de eu tenho que estudar 2 horas hoje. Eu tenho que estudar certinho, anotar, sabe, aquilo. Isso para mim não funciona porque me bota uma pressão muito grande. E também, quando eu estudava para analista, eu tinha as matérias muito divididinhas. Hoje estudar isso, vou estudar constitucional, administrativo, previdenciário. Quando eu fui para o estudo da magistratura, isso também não funcionava mais para mim. Eu precisava de um estudo mais aberto, estudar assim mais o que eu tinha, não o que eu tinha vontade, claro, mas o que eu sentia mais necessidade no momento, sem marcar tanto qual matéria era, porque até porque as matérias se comunicam muito, quando o estudo fica mais aprofundado, a gente consegue perceber que tem uma comunicação maior, então não consegue repartir tanto o que é matéria, o que é cada coisa. E até o estudo para a prova oral, eu já não conseguia, já estudava mais misturado assim mesmo. Muito legal o que você está falando, muito legal. Por que eu tô falando muito legal? Porque assim, é até um pouco, me perdoa a palavra, assim, até um pouco contra-intuitivo o que você falou, né? É até disruptivo, né? Porque assim, mas eu acho fantástico. Por quê? Porque isso eu vou conectar com o que você falou, sei lá, meia hora atrás. Quando você falou assim, a pessoa precisa se conhecer. Você falou isso, né? É o autoconhecimento. Então, quer dizer, você ter aquela sensação, tipo assim, caramba, isso aqui pode funcionar para muita gente. Ter um cronograma fechadinho, X horas por dia, tá, pode funcionar para muita gente, mas para você não funcionou porque aquela pressão gerava, imagino, né, uma ansiedade muito grande, um desconforto emocional grande. Então você saiu dessa pressão, estando de uma forma um pouco mais livre, sobretudo quando foi para a magistratura. Sim, e assim, eu gostava de montar metas semanais, cada domingo eu montava uma meta, e aquela meta tinha que cumprir na semana. Então, não era uma coisa fixa, porque pode acontecer muitas coisas no dia e você não conseguir estudar. E aí você vai se sentir fracassado, porque não viu exatamente aquelas 2 horas. Mas no outro dia você sentou e rendeu mais, então conseguiu fazer. Então, não precisa ter essa cobrança de
ter calculado tudo certinho, o tempo, porque não importa o tempo, importa a qualidade daquilo que você está estudando. Muito bom. Vou anotar essa frase aqui. Essa frase é boa, que não importa o tempo, mas a qualidade, né? Mais a qualidade. E em termos de lei seca, como é que você estudou a lei seca? Você simplesmente abria e saía estudando? Como é que você fez? Eu gosto de livros físicos. Isso até é Tá, uma coisa que eu preciso mudar, talvez no futuro, mas eu gosto muito de livros físicos. Então, eu tinha um Vademecum e eu abria o Vademecum e ia lendo conforme a repartição que eu fazia do que eu ia estudar, e ia rabiscando esse Vademecum. Colocava, às vezes, anotava jurisprudência do lado do artigo, post-its nele, ficava bem rabiscado, porque eu precisava ter o material físico ali para ler. Eu não tá, consigo abrir o site do Planalto e ficar lendo a lei seca. Para mim, não funcionava. tá. Muito bom, muito bom. Jurisprudência, como é que foi o teu estudo de jurisprudência? Jurisprudência, eu estudava nos informativos comentados. Então, eu pegava uma vez por mês e fazia um apanhado geral desses informativos. Também notícias no site do TST, alguns blogs que comentam essas notícias, essas decisões recentes. Colocava uma vez por mês para fazer uma atualização. Também não era uma coisa que eu estudasse todo dia. Fazia separava assim, esse mês, esse dia do mês, para fazer essa revisão. Legal, tá. Então, lei seca, jurisprudência, teoria e doutrina, a gente já falou, como é que foi o seu estudo. Questões também você já falou. Revisão, você tinha algum método de revisão periódico ou você. Porque teve uma hora que você falou assim, né? Quando você estudava para analista, você batia o edital, depois batia de novo. Então, isso é uma revisão, óbvio. Mas imagino que entre começar e fechar o edital, você vai levar um tempo. Você falou que a primeira vez que você fez isso levou um ano, né? Depois diminuiu esse tempo. Mas você fazia revisão semanal, por exemplo, ou quinzenal ou não? Não, isso também era uma coisa que não funcionava para mim. Aquelas Tá, revisões 24, 48, uma semana, isso também não funcionava para mim. tá, Quando eu estava para analista, eu fazia essa revisão mais contínua do edital. E depois, para a magistratura, como eu já tinha essa base mais sólida, assim, de lei seca, eu estudava as leis, revisava a legislação antes da prova objetiva. Pegava um mês e meio, fazia essa revisão de lei. E na semana da prova também, eu gostava de ler aqueles artigos assim que tem uma decoreba, que tem um númerozinho, alguma tá, coisa. Eu passava o vademecum, assim, eu já tinha eles anotados de outra cor, e eu passava só fazendo revisão de decoreba, assim, na tá. semana da prova. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu vou pegar isso e fazer um comentário para que as pessoas não caiam no engano. Porque, assim, você não usou um método de revisão, tipo aquele 1, 7, 30, né? Ou semanal, quinzenal. Mas o método de revisão, ele tem um princípio por trás ou por baixo, que é a repetição. Na verdade, a revisão, ela existe para isso, para repetir. E você repetiu. Repetir Sim. assim, repetir o estudo, né? Então, pessoal, você está ouvindo, não se engane, assim. A Ana, ela repetiu e repetiu muito, tanto que você bateu o edital várias vezes de analista, você fez muitas repetições. Você só não teve um método, aquele método fechado, fixo, de revisão específico, porque era uma forma de criar uma pressão que não funcionou para você. Legal. Por exemplo, o CPC. O CPC eu contei uma vez, eu li mais de 20 vezes. Então, não Uau. tem como dizer que eu não repeti. Embora não fosse esse método fechadinho, assim, que isso não funcionava para mim, eu repetia, fazia do meu jeito, um pouco mais livre, mas repetia. Uau. Mais de 20. Uau, eu fiquei impressionado. Mais de 20 vezes você leu o CPC, impressionante. É. E nas próprias questões, João, a gente vai lendo o artigo, Exato. repetindo legislação nas questões. Então, por isso Exatamente. que é uma forma também de estudar, quando a gente não tem tanto tempo, porque tu tá vendo lei seca, lendo doutrina na própria questão. Perfeito, perfeito. Legal. Então, Ana, se eu tivesse que. Eu, João,
aqui, como professor, no ênfase, enfim, se eu tivesse que pegar tudo que você falou e tivesse que simplificar para quem está ouvindo, eu diria o seguinte: olha, gaste um tempo da sua preparação criando uma base, que foi o que você fez quando você estudou para analista. Depois que você tiver uma base bem sólida, aí você vai aprofundar essa base, né? Então, por exemplo, você falou que sentiu falta de estudar para a segunda fase. Mas é óbvio que você só sentiu falta de estudar para a segunda fase quando você chegou numa segunda fase e você já tinha ali 5, 6 anos de estudo que você construiu aquela base fundamental. Então, assim, a pessoa que está começando hoje ou começou há pouco tempo, não me parece fazer, não, eu já tenho que começar agora a estudar para a segunda fase. Não parece fazer sentido. Mas depois a pessoa já estudou 2, 3 anos, já tem uma boa base, faz algumas provas objetivas, começa a perceber que está chegando perto da nota de corte, aí eu acho que já vale a pena ela começar a inserir um pouco de estudo para a segunda fase. Acho que vale a pena, né? Vale a pena, João, porque no começo até a pessoa não vai ter nem o conhecimento mínimo para fazer uma discursiva. Então, não faz sentido. Eu Perfeito. senti essa necessidade quando eu reprovei na segunda fase. É, claro, a pessoa não precisa esperar ter uma reprovação para começar a Sim, estudar. Mas quando ela percebe nos próprios simulados, ou que ela está fazendo questões que ela está tendo bastante acertos, já começar a fazer um treinamento de segunda e terceira fase. Porque ela está perfeito. chegando no nível de passar, e ela tem que chegar competitiva nas outras fases também. E não dá tempo entre a aprovação na primeira e a segunda fase, é um mês, 2 meses. Não É. dá tempo de fazer essa preparação. Perfeito. E aí, só um comentário que eu vou fazer aqui, pessoal, é assim, quando a Ana fala segunda e terceira fase, ela tá falando da prova discursiva e a prova prática, né? Ou sentença, enfim. É só para o pessoal saber do que ela tá falando, né? Que é a discursiva, quando você tem ali uma questão doutrinária ou algum caso que a pessoa tem que resolver, mas não é uma sentença ou não é uma peça. E tem a parte de peça propriamente dita. Muito bom. É, Não, nessa questão das provas escritas também, como elas foram a minha maior dificuldade, eu sim, acho que eu tenho bastante para falar sobre elas. É, claro. a questão de treinar tempo também, Boa. porque a prova da magistratura do trabalho eram 10 questões. 5 tinham 60 linhas e 5 tinham 30 linhas. Então, foi uma prova, a gente terminou, a sala inteira terminou, faltando assim um minutinho para entregar a prova. Então, se a pessoa não treina observando o tempo, não vai conseguir terminar a prova. A Você está falando sentença é a mesma de coisa, 10 questões em 5 horas. em 5 horas. Perfeito. Precisa treinar também o tempo. Claro que as primeiras discursivas, as primeiras sentenças que a gente leva muito mais tempo. Mas isso é uma coisa que também tem que buscar reduzir, buscar velocidade para conseguir terminar a prova. E velocidade, nesse caso, você só vai adquirir com muita prática, né? Com muita repetição. Experiência. Chega uma hora que a gente leva o material para fazer essas provas, o PADEME, com legislação seca, e a gente nem abre porque a gente já decorou os artigos. Já Olha só. sabe onde é que está aquilo de tanto treinar. Perfeito, perfeito. Até porque eu imagino não, né? A gente vê isso acontecer na prática. Tem muito assunto que se repete, né? Muitas questões se repetem com uma palavra diferente, com uma forma diferente. Mesmo num caso de uma sentença, você tem ali aqueles assuntos que vira e mexe caem, então você já sabe. Você chega numa prova de magistratura, vai cair alguma coisa de desapropriação, vai cair alguma, né? Enfim, exemplo, magistratura federal que eu tô falando, né? Porque os temas terminam se repetindo de uma forma ou de outra. Eu imagino que na trabalhista é a mesma coisa, né? Mesma coisa, João. Eu tinha na sentença, a parte final da sentença, parametrização, o início do dispositivo, eu já tinha um modelinho que eu já sabia decora, assim, para escrever rápido. E os outros temas, que já eram temas de jornada, de própria hora extra, ou então até reconhecimento de vínculo, eu já sabia, assim, como que eu começava, pelo menos, a parte de legislação, de doutrina, a parte inicial de julgar aquele pedido, eu já sabia mais mentalmente, assim, como que eu ia colocar no papel, Maravilha. pra ter mais rápido para conseguir fazer. Tanto essa parte da parametrização, quando chegou faltava 1 hora para terminar a prova, eu estava nos pedidos ainda. Então, Uhum. eu terminei os pedidos e eu botei só os tópicos dessa parte da parametrização de juros, correção monetária, e botei esses tópicos e fui para o dispositivo.
Depois, quando sobrou o tempo, quando eu terminei o dispositivo, eu voltei para colocar essa parte, porque não é uma parte tão importante. Então, a gente pode saber, decorar, não é a parte que reprova. Já o fato de não conseguir terminar a prova, eu já ouvi de algumas pessoas que conversaram com examinadores, que o primeiro critério para analisar se uma pessoa vai passar na sentença é olhar se ela chegou até o final. Olha Então, se ela só, não finalizou a prova, ela já está. Talvez a pessoa nem leia a prova dela. olha só. Então, tem que treinar o tempo também. Por essa questão. Não adianta estar uma prova linda e maravilhosa e não estar no final, chegar no final. Perfeito, perfeito. Quer dizer, ela corre o risco, inclusive, de perder tudo, né? Ou quase tudo, enfim. É impressionante. É, Ana, eu adorei. A gente tá chegando aqui no final. Adorei mesmo. Foi muito bom, muito prático. Você tá de parabéns 1000 vezes, assim, né? Por ter passado, né? Assim, ter superado, sair de uma situação de muita dificuldade, né? Econômica, enfim. Ser a primeira pessoa da sua família que fez uma faculdade, né? E ser orgulho da família, né? A família tem uma juíza, né? Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa, isso é muito legal, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, orgulhoso de alguma forma o ênfase ter participado, né? Você tinha comentado, estava comentando aqui antes da entrevista, que você fez a residência jurídica no ênfase, né? Que foi um. Fala aí rapidamente como é que é a residência jurídica, só o pessoal saber. A residência jurídica, foram quase 2 anos, de 2019, final de 2019, final de 2021. Eu respondia as dúvidas da área do aluno. Legal, Fazia esse complemento das dúvidas que chegavam e ia respondendo. muito bom. Eu ajudava também, acho que em materiais, É, na tinha parte do trabalho, processo do trabalho. é. Legal, legal, Ana. Ou seja, até responder a dúvida de alunos você estava estudando, né? A Também nossa, era uma revisão também para mim. é, a Trabalho que gente era divertido. é um trabalho que é útil para a prova, né? Muito legal, muito bacana. Ana, a gente está chegando no final e eu sempre faço um desafio para quem eu gravo aqui a entrevista. E eu vou fazer esse mesmo desafio para você, que é o seguinte: imagina que o pessoal assistiu a entrevista, chegou até aqui. Aliás, você que chegou até aqui, já aproveita, dá o like, se inscreve no canal, pega o link dessa entrevista e manda para aquelas pessoas que você gosta, que você admira, que você quer que as pessoas sejam também inspiradas e abençoadas aqui pela história da Ana. Então, Ana, o pessoal chegou até aqui e acabou a entrevista, eles vão pegar o material deles para estudar, vai abrir o computador, vai pegar o material, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. By Ana Carolina. Que frase seria essa? Ah, João, que difícil. Peguei de surpresa, né? Toda surpresa. Eu acho que uma frase que tá aqui escrito nos meus post-its é você é capaz. Mas também eu acho que o que eu poderia dizer para alguém que está estudando é que estudar é uma das fases mais bonitas da sua vida. Você vai mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Então, não é uma perda de tempo, não é. A sua vida não está deixando, não está ficando de lado, não está passando. É um momento importante, é um momento que depois você vai olhar para trás, vai sentir orgulho de si mesmo. Então, você é capaz, você pode fazer isso, você pode mudar a sua vida através desse estudo que você está fazendo na sua casa. A sua realidade que você vive hoje, ela vai ser completamente mudada pelo que você está fazendo, pelo que você está estudando, pela questão que você está resolvendo hoje. Muito legal. Então eu gostei, você começou com essa frase aqui, né? Além do você é capaz, você botou assim, estudar é uma das fases mais bonitas da sua vida. Muito legal isso aqui. E porque isso vai gerar uma mudança, né? Vai mudar a sua vida, enfim, muito bacana, muito legal. Vai ser eternamente grato por essa fase que você está vivendo. Exatamente. E você vai continuar estudando, certamente, mas agora um outro tipo de É estudo, diferente. uma outra finalidade, até uma pressão diferente, enfim, né? Você tá, sua vida é inegável, ela vai ter um divisor, né? A nossa vida tem muitos divisores ao longo da nossa história, né? Um dos seus divisores vai ser antes e depois, né, da magistratura, né, da aprovação e da posse, né? Querida, muito obrigado. Como eu já falei, parabéns 1000 vezes. Adorei a conversa, achei que foi muito bom. Não apenas conhecer a sua história de vida, mas também
a sua forma de estudar, porque a sua forma de estudar termina mostrando aquilo que a gente sempre fala aqui, que é não existe fórmula mágica. A pessoa precisa se conhecer, testar alguns métodos diferentes até achar um método que funcione para a própria pessoa, né? E a sua história é uma prova disso, né? Então, mais uma vez, obrigado. Eu vou fechar aqui a nossa entrevista e vou deixar você dar a despedida, você despedir e falar diretamente pro pessoal, deixando aí uma mensagem diretamente pra galera. Obrigada, professora, obrigada pela oportunidade do ênfase. É, como eu já falei, eu já me inspirei em muitas pessoas, eu já estive do outro lado. Então, quem assistiu esse depoimento, se puder pegar alguma dica, aplicar, ver se funciona, se resolve, ou até mesmo quando estiver em um momento de dificuldade, lembrar que é, a vida vai acontecer, não importa se você está vivendo aquele momento que parece que não vai ter fim, como aquele período que eu passei 4 anos esperando uma nomeação, parecia que não tinha fim, mas deu certo, deu a aprovação a nomeação como analista, a aprovação na magistratura. Então, as coisas vão acontecer, Deus vai colocar as pessoas na sua vida, embora você ache que hoje está difícil, que é impossível chegar naquele cargo, comece um pouquinho por dia, que Deus vai colocar as pessoas, os recursos materiais, tudo que você precisa para que você chegue até lá. Muito bom, Ana, muito bom. Ufa, eu gostei demais, foi um prazer demais. E felicidades aí para esse novo tempo da Obrigada. sua vida. Manda um grande beijo pra... Qual é o nome da sua mãe? A Mari, A Mari. isso, Mari, Mari. isso. Dona Mari, olha, eu virei seu fã sem te conhecer, só pelo que ela falou, só pelo que a Ana falou, a sua dedicação. Mostra isso pra ela depois, Ana, que ela vai Vou gostar. mostrar, ela vai Ó, ficar orgulhosa. Dona Mari, você foi uma inspiração pra Ana. Muito obrigado por ter se dedicado, ter gastado a sua vida, ter investido na sua filha, porque agora ela tá fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Então, Dona Mari, um beijo pra senhora também. A senhora ganhou um fã aqui do outro lado, né? Mesmo a gente sem se conhecer, mas para se admirar ali todo, porque eu sei que não foi fácil, eu sei que foi um momento de muito sacrifício. Agora a senhora está colhendo na vida da sua filha, a senhora está colhendo o que a senhora plantou. Um grande beijo e parabéns também para a senhora. Querida, um beijão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, professor, obrigada. Valeu, gente.